Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre as 10 obras mais importantes de Escola Austríaca de Economia. Importante observar que essa lista não está falando que essas são as 10 obras de escola austríaca que você deve ler em sequência, e sim que elas foram as 10 obras de escola austríaca que mais contribuíram para as ciências econômicas. Então, também estão de fora obras que são principalmente de filosofia ou de outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, direito. Eu aviso isso porque tem diversos teóricos da escola austríaca, como, por exemplo, Hoppe, Mises, Hayek, que têm diversas obras também de outras áreas do conhecimento. As obras presentes nessa lista serão obras que trouxeram grandes contribuições para as ciências econômicas. Dito isso, vamos ao vídeo. Primeiramente, eu vou falar sobre as 3 obras de Ludwig von Mises que eu considero que merecem estar entre as 10 obras mais importantes de escola austríaca e por quê. A primeira obra é a obra Teoria do Dinheiro e do Crédito. Esse tratado de economia monetária é considerado por muitos, entre eles Rothbard, um dos tratados mais importantes de teoria monetária. Na verdade, Rothbard o considera o mais importante do século XX. Inclusive, o professor Lord Lionel Robbins, ele fala logo no início desse tratado, no prefácio da edição que eu tenho, que essa obra foi utilizada como livro-texto na Europa continental no início do século XX. Essa obra de Ludwig von Mises vai tratar do que ficou conhecido como Teorema da Regressão de Mises e de outros temas, como, por exemplo, a origem do dinheiro. Além de tratar da origem do dinheiro, ele vai começar o desenvolvimento da tácita teoria austríaca dos ciclos econômicos, que posteriormente, em outras obras, seria desenvolvida pelo próprio Mises e também pelo seu aluno, Friedrich August von Hayek. Outra obra importantíssima de Ludwig von Mises é a obra Socialismo. A obra Socialismo é uma análise econômica e sociológica do socialismo. É uma análise bem crítica. Eu optei por colocar essa obra na lista e não a obra O Cálculo Econômico em uma comunidade socialista, porque essa obra Socialismo vai falar desse tema também e vai falar de outros temas. Por isso eu considero a obra Socialismo ainda mais importante. Mas, se você quiser saber um pouco mais sobre o artigo Cálculo Econômico em uma comunidade socialista, eu recomendo que você assista o meu vídeo sobre o tema. A última obra do Ludwig von Mises, que eu considero que está entre as 10 obras mais importantes da Escola Austríaca de Economia, é a obra Ação Humana. A Ação Humana provavelmente é o tratado de economia austríaca mais importante do século XX. Essa obra, publicada originalmente em 1949, embora já existisse um esboço dela sob outro título, existisse um livro que inspirou ela, que tinha outro título no ano de 1940, o Ação Humana mesmo foi publicado originalmente em 1949. Essa obra ela foi muito elogiada, inclusive o Prêmio Nobel em Ciências Econômicas, Vernon Smith, já elogiou muito ela, etc. E essa obra é considerada pelos austríacos, talvez, a obra mais importante de todo o século XX. Então essa obra do Ludwig von Mises não poderia faltar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as obras de Friedrich August von Hayek, que foi o único membro da Escola Austríaca de Economia a ganhar o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas. Uma obra do professor Hayek que eu considero que deve estar nesta lista é a obra A Ordem Econômica e a Livre Iniciativa. Essa obra é um conjunto de artigos e ensaios do professor Hayek. Então eles juntaram diversos artigos muito importantes dele, provavelmente os mais importantes, e colocaram nesse livro. Alguns artigos presentes que são de fundamental importância para a compreensão das ideias da Escola Austríaca de Economia são o uso do conhecimento na sociedade, economia e conhecimento, o efeito Ricardo, a livre iniciativa, além de 3 importantes artigos que abordam o tema o debate do cálculo econômico sobre o socialismo. Existem outros ensaios e artigos presentes nesse livro, como, por exemplo, um sobre moeda mercadoria. Mas, basicamente, a obra A Ordem Econômica e a Livre Iniciativa, que já foi resenhada em detalhes aqui no canal, é uma junção de diversos artigos importantíssimos do Hayek. Por isso, eu acho que ela merece estar na lista das 10 obras mais importantes de escola austríaca. A segunda obra do Hayek, que eu considero que merece estar nessa lista, é a obra Price and Production,
que pode ser livremente traduzida como Produção e Preços ou como Preços e Produção. Essa obra, a edição que eu me refiro é uma editada pelo Joseph Salerno, que junta não apenas o Price and Production, como outros trabalhos importantíssimos do Hayek, trabalhos fundamentais para a compreensão da teoria austríaca dos ciclos econômicos e outros temas relacionados à economia monetária. Não poderia faltar em nossa lista a obra Princípios de Economia Política de Karl Menger. Essa obra marca a fundação oficial da Escola Austríaca de Economia. Essa obra foi originalmente publicada em 1871 e abordou temas como, por exemplo, a ordem dos bens, que ele vai falar sobre os bens de primeira, segunda, terceira ordem, ele vai falar sobre valor subjetivo e outros temas. Inclusive, eu já tenho um vídeo falando sobre quem foi Karl Menger e suas principais ideias. Um outro livro de economia que merece estar na nossa lista é a obra Homem, Economia e Estado, que, assim como a Ação Humana, é um tratado completo de economia. Inclusive, muitos consideram que o Tratado de Rothbard é ainda mais didático que o Ação Humana. Por isso, é mais comum ver pessoas recomendando o Tratado de Rothbard para iniciantes do que o Tratado de Mises, a Ação Humana, que é um livro que, na minha opinião, está mais para intermediários. Outra obra que não poderia faltar é a obra Capital e Juros. A obra de von Bawerk, ela originalmente foi publicada em 3 volumes, mas, na presente lista, consideramos como um só. Essa obra é fundamental para compreender a teoria austríaca dos juros e também a teoria do capital austríaca. Von Bawerk utilizou na obra o exemplo tão famoso do Robinson Crusoe e também utilizou suas famosas moscas. Essa obra é fundamental para a compreensão da teoria austríaca do capital. Uma obra de escola austríaca não tão conhecida do público em geral é a obra Capital e sua Estrutura, obra de autoria do economista Ludwig Lachmann. Esse economista não é tão conhecido do público brasileiro, mas ele teve diversas contribuições para a escola austríaca de economia. E essa obra é uma referência se tratando de teoria austríaca do capital. Bom, para finalizar a nossa lista, eu trago a obra Valor Natural, de autoria do economista Friedrich von Wieser. Von Wieser, junto com von Bawerk, foi responsável por espalhar as ideias de Menger. Infelizmente, no Brasil, von Wieser é pouquíssimo conhecido, não tendo nenhuma obra traduzida para o português. Essa obra, que pode ter o título livremente traduzido como Valor Natural, na minha visão, está entre as 10 obras mais importantes de escola austríaca de economia. Esses foram os 10 livros mais importantes da escola austríaca de economia. Você concorda com a minha lista? Discorda? Faça a sua lista nos comentários. Sua lista é muito bem-vinda. Peço que mantenha a educação, é claro. Os 10 livros que eu citei têm a grande maioria disponível em inglês no site do Mises Institute e os livros traduzidos têm a grande maioria presente no site do Instituto Rothbard. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração você que me assistiu até aqui. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.